Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 40 até os 56. Está comigo, Biel? Referência. Obrigado, irmão. Eu te amo. O texto bíblico diz assim: quando Jesus voltou, Jesus tinha ido a Gadara, né? Tinha acontecido um milagre, ele tinha acalmado o mar. Chegou em Gadara, curou o gadareno ou o gesareno, depende da linguagem, depende da tradução. E agora Jesus volta, e quando Jesus volta, a multidão o recebe com alegria. Por quê? Todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da igreja. A sinagoga é a igreja. Chefe da sinagoga, uma igreja judaica. E esse chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro diz: mestre. Eu imagino Pedro virando para Jesus e falando assim: Imagino Pedro olhando para Jesus e falando: se quiser eu meto a espada, mas não tem massagem não. É isso, Pedro falando: Jesus, pelo amor, né? Todo mundo te apertando aí, só ia falar que alguém te tocou, mas é óbvio. Agora preste atenção, porque aqui tem uma lição, e não é isso que eu quero pregar, mas existem pessoas que tocam em Jesus diferentes. Se vocês viram que a multidão, todo mundo tocava em Jesus, estava todo mundo tocando em Jesus, e não tinha como ser diferente. Está todo mundo encostando nele. Mas tem alguém que encosta em Jesus diferente. Você é daqueles que encosta em Jesus como a multidão encosta? Ou você é daquela pessoa que hoje veio aqui para encostar em Jesus diferente? Porque para quem encosta do jeito da multidão, as coisas continuam do mesmo jeito. Mas para quem encosta de um jeito diferente, vai acontecer algo diferente também do que acontece com a multidão. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Diga para você mesmo aí: Senhor, me ensina a tocar-te de forma diferente. Ensina-me a tocar-te de forma diferente, porque é nisso que acontecem milagres. A Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo porque havia tocado nele e como imediatamente havia sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Olha que coisa maravilhosa. Aqui também eu fico entendendo algo maravilhoso, porque Jesus não falou: a sua fé curou você. Jesus usou uma outra palavra. Ele disse, Jesus falou: olha, a sua fé te salvou você. Tem muita gente que tem fé para ser curada, mas o que Jesus está falando é: eu quero que você tenha fé para ser salvo. Não é só para ser curado, para ser salvo.
Porque não basta ser curado aqui nessa vida curta que passa. Sabe, se Jesus me perguntasse hoje, quer ser curado do seu braço e ir para o inferno, eu falo, não, pode colocar mais doença então. Pode inflamar o corpo inteiro, mas eu quero morar no céu, cara. Porque essa vida aqui, eu aguento. Se eu viver até os 80 anos, até os 86, eu aguento mais 40 anos com dor, mas não aguento a eternidade no inferno. É sobre isso que nós temos que raciocinar. Nós temos fé somente para essa vida, nós temos fé apenas para ser curado nessa vida, mas está faltando fé para viver a eternidade, para querer a eternidade, para querer morar no céu. E essa deve ser a esperança do cristão. Eu sei que está fora da moda, eu sei que não está na moda falar sobre o céu. Eu sei que não está na moda falar sobre a volta de Cristo. Eu sei que não está na moda falar sobre a importância de ser salvo. Mas é isso que Deus tem colocado ao meu coração nesses 20 anos. Eu sou crente não é para ser pastor, eu sou crente para ser salvo. É isso. Eu sou crente não é para pregar, eu sou crente é para morar no céu com Jesus, cara. Eu estava aqui adorando ao Senhor aqui nessa noite e falando para Ele, Senhor, se o Senhor voltar agora eu quero subir. É sobre isso. Não estou pensando em Jesus amanhã, não, amanhã não importa, eu quero saber de hoje. Porque Jesus pode voltar hoje e amanhã eu não tenho controle nenhum. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Você até tinha esquecido dele, lembra do começo da história? Coloca no versículo lá, no versículo 1. Versículo 1 não, versículo 40. Próximo. Eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, veio e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa. Agora volta lá onde nós estávamos. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre, não há mais o que fazer. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser homens de fé. Jesus não gosta de andar com gente que não tem fé. Porque gente que não tem fé, na hora que a chapa esquenta, ele corre. Mas quem tem fé permanece. Quem acredita piamente em Jesus Cristo com o seu coração, com a sua alma, na hora que a chapa esquenta, ele fica. Ele não debanda não. E Pedro, Tiago e João entraram na casa, além do pai da menina, do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Essa é a multidão, meu filho. A multidão, você conta um milagre e fala, duvido eu dó. Não é assim? Mas Jesus, tomando a menina pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Isso aqui é uma tática de Jesus para os fofoqueiros. Jesus, quando pega um fofoqueiro, ele fala a palavra mágica, não conta para ninguém. Você quer que todo mundo saiba da sua vida, é só você falar isso, não conta para ninguém. Isso aí vai se espalhar igual erva daninha, igual o chuchu no mato. É uma loucura. Deixa eu orar. Senhor, eu li duas histórias de milagres que foram registradas pelo teu servo Lucas.
E nesta noite já tivemos algumas lições aqui, mas eu te peço, por favor, fale conosco ainda mais. Enquanto eu falo aos ouvidos, Espírito Santo, fale aos corações. E não somente isso, que o Senhor venha trazer dentro da realidade de cada um uma palavra certa para hoje. E que essa palavra não dure apenas hoje, mas que ela dure pela eternidade, que ela marque essas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão no online, que essa palavra venha marcar a nossa vida, que ela venha, Senhor, surtir os efeitos pela qual ela foi determinada, que pessoas sejam libertas, curadas, transformadas, e que tenham uma nova história para contar a partir de hoje. E quando alguém perguntar o que aconteceu, elas vão dizer: o Espírito Santo falou com o meu coração, falou dentro da minha alma, e aquilo foi transformador. Também neste momento, em o nome de Jesus Cristo, nome poderoso, nome que cura, liberta, restaura, transforma, eu expulso agora todos os espíritos malignos que estavam nessa casa até esse momento. Saiam agora, em o nome de Jesus. Peguem suas coisas e vão embora. Peguem a dor, isso, você demônio que está colocando dor nessa pessoa, para que ela não consiga assistir o culto, para que ela não consiga assimilar a palavra. Pega essa dor agora que é sua e leve ela embora, em o nome de Jesus Cristo. E todos vocês, espíritos malignos, vão ficar lá do outro lado da rua. E quando essas pessoas saírem daqui, quando esse culto terminar, essas pessoas, por terem entendido a palavra, possam tomar decisões importantes em suas vidas, e que elas escolham se querem andar com Jesus ou se querem andar com vocês. E que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem concorda comigo diz amém. O tema dessa ministração eu esqueci. Isso. Superando obstáculos. É sobre isso que Deus quer, através do Espírito Santo, ministrar aos nossos corações. Nessa história de Jairo, eu quero me ater à história de Jairo. Eu sei que na história da mulher hemorrágica também, ela saltou muitos obstáculos para receber a sua cura. Mas eu quero me ater à história de Jairo, um homem que teve que saltar muitos obstáculos para que no final da história pudesse glorificar o nome do Senhor e ter a sua história marcada por Jesus. O primeiro obstáculo que eu encontro nesta passagem na vida de Jairo é o obstáculo da humildade. Este é o primeiro obstáculo. Alguns dias atrás eu ministrei algumas ministrações aqui, e eu sempre disse em todas elas: se você quer ter um contato com Deus, se você quer ouvir Deus falar com você, se você quer ouvir respostas de Deus, se você quer viver milagres em Deus, se você quer ter a sua história marcada por Deus, você precisa de humildade. Esta é a primeira coisa. Não é fé, é humildade. Porque o que Deus não rejeita é exatamente uma pessoa humilde. E o que é o humilde? Não é aquele que se veste mal. Nós falamos sobre isso. O humilde não é aquele que tem muito dinheiro, mas anda com um prego no chinelo. Isso pode não ser humildade, pode ser avareza, isso pode ser mesquinhez. É alguém tão mesquinho que não tem coragem de comprar um chinelo novo. E às vezes nós confundimos essa pessoa com alguém que é humilde. Humilde não é aquele que fala errado, porque tem muita gente que não estudou, nunca foi para a escola e não é humilde, é soberbo. Ao mesmo tempo que existem pessoas que são milionárias, tem muito dinheiro, e você conversa com elas e parece que elas não têm nada. Então nós não podemos definir uma pessoa humilde pelo que ela apresenta externamente. O humilde, ele carrega isso dentro do seu coração.
E o que é ser humilde? Ser humilde não é ser uma pessoa que fica assim, ó, para as pessoas falarem: olha como ele é humilde. O ser humilde não é alguém que o tempo todo está se rebaixando e dizendo: ai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Muitas vezes isso não é humildade. Isso é uma maneira de receber elogios. Porque quando você diz: ai, eu não sou nada, aí o outro fala: não, claro que é, você é o top. Aí o cara fala assim: não, eu não sou nada. E aí você vai falando mais, e ele vai falando assim: não. E isso é soberba. Às vezes tem muita gente que fica: ai, eu sou um coitadinho. Não porque ele se sente um coitadinho, é porque ele quer ouvir coisas agradáveis. Eu tenho muito cuidado em conversar sobre ministração, por exemplo. Eu nunca saio daqui perguntando como foi a ministração. A maioria delas eu não gosto. Meu amigo Samerson sabe disso, Josafá sabe disso, Fabiano, os caras que estão mais aí comigo na batida, os caras sabem que eu não gosto. E aí termina o culto, tem pastores, tem pessoas que pregam e falam assim: nossa, hoje foi ruim, né? Mas por que ele fala isso? Porque ele quer ouvir o seguinte: não, hoje foi uma bênção. Aí você fala, aí ele fala: não, eu acho que foi ruim. Não, pelo amor de Deus, Deus falou. Não, mas foi ruim. Ah, então vai para os cultos do inferno, então. Foi ruim, ponto. Então, isso não é humildade. O que é humildade? Cara, eu vou definir. É claro que não é só isso, mas eu vou definir assim, de uma forma simples, até porque não é sobre isso que eu quero ministrar somente. Eu estou falando apenas do primeiro obstáculo, que é a falta de humildade. A falta de humildade é um obstáculo que te derruba e que não te faz chegar a Deus. Humildade é alguém que sabe quem é, sabe quem ela é, reconhece suas falhas, também reconhece os seus pontos fortes, e entende que o outro é tão imperfeito quanto ele, e que também tem qualidades que talvez ele não consiga enxergar. Então ele trata as pessoas da mesma forma que gostaria de ser tratado. O humilde, ele, quando alguém erra, ele diz: eu também erro. E quando alguém acerta, ele também não tem problema de dizer: parabéns, show de bola. É uma pessoa que vive normal, sem firula, sem frescura. E quando alguém chega e diz: uau, você é o top, ele se lembra de quem ele é e diz assim: Deus sabe do top que eu sou. É isso. Reconhecer suas fraquezas, reconhecer que é um cidadão comum, reconhecer que riqueza, carro, dinheiro, belas roupas, belas comidas, bons restaurantes, reconhecer que tudo isso acaba no momento em que os olhos se fecham aqui na terra, para nunca mais se abrir. É alguém que não pisa em cima do outro quando está bem. Não, tranquilo. É alguém que não fica se mostrando para dizer que é, para dizer que tem. É sobre isso. E eu estou falando de uma humildade da terra. Agora vamos para a humildade de que Deus está falando conosco, que é o primeiro obstáculo, e que muitas pessoas não chegam a Deus. Deus conhece você, irmã. Deus conhece você, meu irmão. Deus me conhece, não importa o que vocês dizem a respeito de mim. Não importa o que dizem a respeito de mim no vídeo. Agradeço a homenagem de coração. Agradeço. E que bom que algumas pessoas enxergam essas qualidades em mim. Eu espero que elas não estejam mentindo. Deus está vendo, hein? Agora, Deus me conhece, Deus te conhece. Não adianta nem pagar de coitado e nem pagar de top, porque Deus te conhece. Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você pensa,
Deus sabe quem você é. Deus sabe dos seus medos, Ele conhece os seus medos. Deus conhece as suas virtudes, mas também conhece os seus pontos fracos. Então quando você chegar diante dEle, chega na moral. Quando você for diante de Deus, olha, deixa eu dizer algo. O correto seria evitar, sabia? Se nós fôssemos, é claro que eu estou falando num outro nível aqui, mas se nós fôssemos para esse outro nível, nós deveríamos evitar chegar na presença de Deus. Porque ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele também é fogo consumidor, Ele é justiça plena e pura. E se você chega diante dEle de uma forma errada, você corre risco de vida, sabia? Mas como nós necessitamos dEle, assim como necessitamos do ar para respirar, nós precisamos ir até Deus. Mas deixa eu te explicar. Chega com humildade, moreno. Vai devagar, moreno. Tem até um hino que eu gosto muito. Diácono Zeca Pagodinho, estou profetizando. Ele diz, ele tem um hino que ele canta. Como é que é? Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei, no chão que me consagrou. Aí, ó. Olha que lei que eu não cabulei, foi Deus que designou. É um hino do nosso irmão. Chega na moral, moreno. Olha só, vamos pro texto? Jairo era um pastor da igreja, irmão. O Jairo era o chefe da sinagoga. Ele era o cara, ele era o bambambam naquela sinagoga. O sumo sacerdote provavelmente conhecia ele. Ele tinha contato com o sumo sacerdote. Ele tinha contato com os sacerdotes. Ele tinha contato com pessoas influentes. E agora ele está passando por uma situação difícil. E ele sabe que se ele for ao sacerdote, não vai adiantar. Ele sabe que se ele fosse ao cônsul, ao governador, não ia adiantar. Ele sabe que se ele chama o escriba ou um levita, sua filha morre. Mas ele conhece uma pessoa chamada Jesus, ou pelo menos já ouviu falar sobre ela. E alguém diz a ele, Jesus está na cidade, Jesus voltou de Gadara. E ele fala, maluco, é agora. E eu acredito, irmãos, que para um chefe judeu, os judeus principalmente, deixa eu explicar algo a vocês. O povo amava Jesus, entre aspas, mas amava estar próximo de Jesus. O povo, cara, aprovava Jesus. Já os sacerdotes, já o sumo sacerdote, na verdade era 2 naquela época, né? O bagulho estava tão doido que já tinha até 2 sumos sacerdotes. Já tem até mudado a parada. Os sumos sacerdotes não gostavam de Jesus. O governo estava de olho, estava atento. Roma estava de atenta. É coisinha, nós passa o cerol nele. Então aquele homem fazia parte desse grupo que reprovava Jesus. Jairo fazia parte de um grupo que reprovava Jesus, porque Jesus dizia que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus. E agora eles estavam somente procurando um motivo, achando uma ocasião, uma oportunidade para matar Jesus. Então você imagina que Jairo, para chegar naquele ponto de se prostrar até Jesus, cara, ele estava fazendo algo, não era comum. O texto mostra com simplicidade. Nós lemos o texto e o texto parece uma bobagem. E um certo homem, chefe da sinagoga, chegando até Jesus, prostrou-se diante dele e convidou-o a ir à sua casa. Parece ser muito simples, mas não é. Jairo poderia pensar, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? O que a igreja vai dizer ao meu respeito? A minha honra
Se eu for até Ele, só de eu ir até Ele e pedir alguma coisa, eu já estou reconhecendo que Ele é alguém, e aí eu já vou ter problema com a minha comunidade, eu vou ter problema com a minha igreja, eu vou ter problema com meus amigos, eu vou ter problema com as autoridades. Eu estou arrumando problema. Porém, Jairo também sabia que só Jesus Cristo podia restaurar aquela situação. Sabe por que nós não recebemos coisas do Senhor? Porque apesar de sabermos que Ele é a única solução, nós temos dificuldade em nos prostrar totalmente diante de Jesus, como Jairo fez. E por muito menos. Está comigo aqui? Estão comigo? Eu já ouvi pessoas contando problemas para mim, e elas escrevem um texto que eu demoro aproximadamente 15 minutos para ler tudo. Eu não sei nem como é que o WhatsApp autoriza um negócio desse. E elas querem que eu me exploda mesmo. Ah, pastor, ele tem tempo. E tenho mesmo. E tenho tempo mesmo. E leio tudo. Leio tudo. E faço questão de ler. Aliás, essa é a minha profissão. E eu odeio quando alguém diz desculpa incomodar. Eu acho isso muito ruim. Mas deixa eu corrigir a igreja aqui. Você que está em casa também, terra seca, presta atenção aí. Fica panguando não. Tá panguando? Vacilão. Vai, se arruma no sofá aí, rapaz. Até isso tem que falar com você. Carniça mesmo, viu? Ah, se não é Jesus na sua vida, hein, meu filho? Aqui. Quem aqui, ao sair da sala de um médico, virou para ele e disse: desculpa incomodar o seu tempo? Quem aqui já fez isso? Levanta a mão, para me chamar você de sonso. Porque se você fez isso, é sonso. Ele está lá para isso. Aí alguém procura o pastor e fala: desculpa incomodar o seu tempo. Ué, eu estou aqui para isso. É para isso mesmo. Mas voltando no textão de meia hora, que Deus ensine você a fazer textos mais objetivos. Porque vai dar no mesmo, né? Um textão grandão e um textinho pequenininho, com objetividade, dá o mesmo resultado. Aqui, a pessoa escreve um textão para mim, e aí eu digo assim para ela, eu leio tudo e digo assim, e pergunto assim: por acaso você já falou isso com Jesus? E ela diz: ai, eu não tenho coragem. Como é que é? Você é louco da cabeça? Você só pode ser louco da cabeça porque, cara, você teve coragem de falar com esse Zé Mané, que não muda um centavo no dólar. E você não tem coragem de falar a mesma coisa para aquele que resolve todas as coisas. Não understand you. Mas deixa eu dizer algo aqui. Se tem alguém que estava passando assim, se tem alguém que antes estava vivendo isso, eu libero uma palavra de libertação sobre a sua vida. A partir de hoje, você vai ter humildade, vai quebrar o orgulho, vai quebrar a soberba, e vai chegar diante de Deus e vai receber coisas de Deus que antes não recebia. Mistura o aplauso com glória, com aleluia, senão não vale nada. Está esquentando. Eita glória. Nós só pulou o primeiro obstáculo, já estou suando. Primeiro obstáculo: humildade. Jairo
se prostra diante do Senhor, Ele quebra tudo. Come on. Deixa eu falar com você, moreno. Deixa eu falar com você, morena, que acha que veio aqui nessa igreja hoje para conhecer uma igreja nova. Você se lascou, porque Deus tinha marcado um encontro com você. Você nem tá ligado. Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite, e Deus vai falar tudo. Precisa de Deus para mudar de vida? Precisa de Deus para ter uma nova história? Precisa de Deus para sair dessa fase que parece que não acaba, mas não tem coragem de ir de verdade, se render diante de Deus, porque fica com vergonha dos amigos? Eu vou falar com algumas pessoas aqui, porque o Espírito Santo está falando no meu coração. Deus já falou para você assim, na lata: você precisa ser crente. E aproveita, porque ser crente está na moda. Houve uma época que ser crente era feio, era chato, era esquisito. Agora não, agora é a coisa do momento. Eu sou gospel. Vai para os quintos dos infernos, sabia? Não vai morar no céu, porque quem vai morar no céu não é os gospel, não é o crente, não é o evangélico. É aquele que abandonou o mundo de verdade, entregou sua vida totalmente a Jesus Cristo e anda conforme a vontade de Deus. Mas tá bom, para começar a ser gospel tá bom. Para começar já tá bom. Já saiu do zero, moreno. E eu não gosto de gente que fala mal de crente sem ser crente. Você não sabe o perrengue que nós passa. Como diz o bêbado, ainda corre o risco de ir para o inferno. Bêbado desgraçado, miserável, né? Miserável. Deus falou com você. Eu não sei para quem que eu estou pregando aqui agora, mas Deus já falou com você assim, na lata assim, você precisa ser crente. E você fica assim: mas e os meus amigos? E as minhas amigas? E a minha família? O que eles vão pensar? Mas como é que vai ser? Que tal pular esse obstáculo hoje? Se está queimando no seu coração, se Deus está falando com você, que tal pular esse obstáculo hoje e dizer: é isso mesmo. Quer saber, maluco? Eu preciso de Deus. Os meus amigos não vão mudar minha vida, a minha família não vai mudar minha história, as pessoas não vão mudar o que eu preciso ser mudado. Eu preciso de Jesus, e é isso que eu vou fazer. Como o Jairo fez, o primeiro obstáculo, humildade, para falar assim: é eu mesmo, eu quero Jesus. Tem muita gente que acha que fé leva a Deus. Não. O que leva a Deus é humildade. Porque quando você se humilha diante dele, automaticamente você transborda a fé. Agora, sem humildade, não adianta dizer que tem fé, porque Deus olha e fala assim: muito pá, não. E outra coisa, deixa eu ensinar a vocês algo com muita humildade. Quando vocês forem falar com Deus, cuidado como você fala, porque a sua oração pode ser ouvida imediatamente ou ignorada imediatamente. É rápido. Você pode orar 2 horas e nos primeiros 5 segundos a sua oração ser rejeitada. Deixa eu explicar como que isso acontece. Quando você chega diante de Deus assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, eu quero me colocar diante da tua santa presença. Deus olha assim e fala: bichão doido mesmo, hein? Vai falando aí que eu já volto. Eu vou ali atender um humilde. E já volto aí. Outra coisa, outra forma. Amantíssimo e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, conforme os teus beneplácitos. Deus olha assim e fala: nossa, baixou o capeta poético no malandro. Um maloqueiro, o dia inteiro fala na gíria.
O dia inteiro pode pá, mano, que pá, as ideias, não sei o que e tal, e vamos que vamos. E aí o dia inteiro nessa, fala palavrão. Aí chega em mim, amantíssimo. Você sabe o que é amantíssimo? Primeiro você vai lá no dicionário, vê o que é amantíssimo, pesquisa o que é beneplácito, depois você volta para nós trocar ideia. Enquanto isso eu vou ali ouvir um humilde. Quer ver um outro jeito? É o cara que chega e fala: Senhor, o Senhor sabe o jeito que eu tô. Se o Senhor não me responder, o Senhor vai ver. Aí Deus olha assim: vou ver o quê? O que eu vou ver? Vou ver o que? A sua tolice? Vou ver o que? A sua idiotice? Vou ver o que? Você achando que é alguma coisa, sendo que você não passa de pó. Quem é você, rapaz? Você é pó. Todo pá. Eu vou na igreja hoje. Se Deus não falar comigo, eu não volto mais. Aí Deus está olhando e falando: você acha mesmo que eu preciso de você na igreja? Você acha mesmo que eu preciso de você na minha igreja? Está pensando que você é o quê? Agora deixa eu falar para você a oração que Deus para ouvir. É aquela que o cara chega envergonhado, porque ao mesmo tempo que ele precisa, tanto, ele se lembra do ser que ele é. Ao mesmo tempo que ele necessita tanto de uma resposta, ele lembra que ele não merece nada, e que só o fato dele poder ter respiração, só o fato dele poder dobrar o joelho para falar com Deus, isso já é tudo. Quando ele tem essa consciência, ele chega e ele faz isso aqui. Aí ele fala assim: estou muito alto, ainda estou muito pá. Aí ele faz assim. Aí ele fala: não, ainda não. Aí ele fala assim: ainda não. Quando ele vê isso acontecendo, ele vem. Aí o grandão da Galileia vem, irmão. Aí o grandão da Galileia chega. E aí você não consegue falar, você só chora. E aí você só chora. E você começa a lembrar dos seus pecados. E aí começa a lembrar dos seus erros, do quão miserável você é, do quão pecador você é. E agora, ao invés de pedir alguma coisa, você só fala assim: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu não sou ninguém sem a Tua presença. Senhor, eu tenho algumas coisas para Te pedir aqui, mas a primeira coisa que eu quero Te pedir é perdão. Eu Te peço perdão pelos meus pecados. E agora você começa a lembrar dos pecados, e o diabo começa a te acusar também, mas você não cala, porque agora o seu ego está jogado no chão. E agora você começa a falar os pecados. Senhor, o meu acusador está me lembrando aqui do pecado tal. Ah, Senhor, eu Te peço perdão, me perdoa por aquele pecado. Aí o diabo te lembra de outro, você fala: oh Senhor, me perdoa por esse. Aí ele te acusa em outro, aí você fala: me perdoa por esse também. Aí ele te condena em outro, e você fala: Senhor, aquele lá. E fala, e não fica com frescura, não fica com tipo: tu sabes, é muito orgulho diante de um Deus tão santo e soberano. É
claro que ele sabe, mas a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não é aquele que fica, tu sabes, não. É orgulho. Cadê a humildade? É aquele que diz, é esse aqui, ó, é aquilo lá. O Senhor viu eu fazendo, o Senhor viu eu olhando, o Senhor viu eu tocando, o Senhor viu tudo, o Senhor viu o que eu pensei. Me perdoa. E agora você, ali ajoelhado, você já não se lembra mais, ou se lembra daquilo que você foi pedir, mas agora você levanta do chão e diz assim, tu sabes do que eu preciso, mas na verdade o que eu precisava mesmo era ter essa conversa contigo. O que eu precisava mesmo era levantar assim, perdoado dos meus pecados. E aí o Senhor diz, anjo, amor, você sabe tudo que ela precisa. Vou te fazer saber, ela precisa disso. Está entendendo? Sim, Senhor. Vai lá, entrega para ela. E de repente você está sendo abençoado por Deus. Você chegou ao milagre. Por quê? Porque agora você passou um obstáculo que te impedia de chegar diante do Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar pela sua vida. Não é hora de ir no banheiro. Eu quero só orar por você. Porque se alguém estava perguntando por que Deus não me ouve, se esta era a sensação, talvez Deus te dê uma resposta hoje. Baixa a bola. Menos. Ah, mas eu sou. Você não é nada. Ele é. Só existe um eu sou, e este é o nosso Deus. Ele é o eu sou. Você, no máximo que você chega é no eu fui. O máximo que você pode chegar é no eu fui, porque no eu sou é só Ele. E o máximo de eu sou que nós podemos dizer é: eu sou um pobre, miserável pecador, dependente da tua graça, bondade e misericórdia. Quer dizer eu sou? Diga: eu sou um vagabundo. Quer dizer eu sou? Diga: eu sou alguém que necessita da tua misericórdia. Quer dizer eu sou? Diga: eu sou uma pessoa que precisa ser levantada pelas tuas mãos, se esta for a tua vontade. Seja humilde, e você vai estar mais próximo de Jesus. Seja humilde. Chega diferente. Chega diferente. O texto que nós lemos, Jairo chega e ele não cutuca Jesus. Jairo chega e ele não sacode Jesus. Jairo chega e se prostra. É o que essas pessoas fizeram aqui na frente. Elas decidiram se prostrar diante do Senhor. Elas deixaram o obstáculo da soberba, o obstáculo do orgulho. Elas pularam, e com muita humildade elas vieram aqui à frente. E o diabo, eu sei que colocou vergonha nelas. O diabo colocou nelas aquela coisa de falar: ah, mas você vai perder isso, vai perder aquilo. Mas mesmo assim elas disseram: eu quero Jesus. E vocês que vieram aqui na frente, deixa eu dizer, vocês não entregaram a vida de vocês a essa igreja, ok? Vocês não entregaram a vida de vocês a uma religião. Vocês entregaram a vida de vocês a Jesus Cristo. É Ele que é o dono de vocês agora. É Ele que vai cuidar de vocês. Deixa eu falar outra coisa aqui. Preste bem atenção. Não tome Gardenal. Não tome remédio tarja preta, porque você vai começar a ouvir voz. E a voz vai falar: como é seu nome? Sara. A voz vai falar para você: Sara, não mais. Você ia fazer algo errado,
E a voz vai dizer, Aí você faz assim, ó. Sara, agora faz isso aqui. Aí você vai lá e faz. Isso serve para os demais. Priscila, isso aqui não mais. E você simplesmente diz, não é uma voz comum, é a voz do Espírito Santo que vai estar coordenando vocês. É a voz do Espírito Santo. Então só vai. Fazem 20 anos que eu sou conduzido por essa voz. Simplesmente isso. E eu não me arrependo. E certamente vocês vão ser muito, muito, muito abençoados por Deus. Você que estava faltando essa resposta, nessa oração, pede perdão. Pede perdão ao Senhor. Se você estava sendo soberbo, se Deus pegou você hoje e trocou uma ideia com você, olho no olho, e revelou quem você é diante de Deus, não saia daqui triste comigo, porque eu sou um ser humano assim como você. Eu sou um homem também pecador. Eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus. E quando eu digo pecador, não é que nós estamos na prática do pecado, não é isso. Nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em obras, nós pecamos em palavras. Tudo que não agrada a Deus é pecado. Então, faça a sua oração agora. Faça a sua oração, não tenha vergonha. O orgulho é o oposto da humildade. É a soberba. É o medo de se expor. Não tenha medo de se expor diante do Senhor. Se exponha diante do Senhor. Fale com o Senhor agora. Fale com Ele. Jesus está te esperando.